Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Uma boa noite a todos. Nessa noite a gente vai estar meditando na palavra do Senhor, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Louvado seja Deus. Amém, amados? E nessa noite, amados, aqui a gente vai estar falando sobre o poder da oração. Nós sabemos, amados, que a gente pode observar na Bíblia que muitas pessoas, através da oração, tiveram muitas conquistas. Por quê? Porque oraram ao Senhor. E quando eu e você oramos a Deus, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti, eu necessito de Ti. E isso move o coração de Deus, irmãos. A gente reconhecer quem é Deus para nós, a importância dEle e de que sem Deus nada somos. E isso é importante. Muitos da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus que estão na Bíblia, e não só os que estão na Bíblia, mas o povo de Deus que tem seguido a Deus nesses anos todos, a gente pode observar, amados, muitos testemunhos lindos de pessoas que conquistaram coisas extraordinárias porque oraram ao Senhor. Então a oração, ela é poderosa e nós precisamos a cada dia crer que a oração, ela é a chave da vitória, ela abre portas onde não existe. Louvado seja Deus, porque é Deus que faz quando você ora com o coração quebrantado. Louvado seja Deus. Então, amados, e a oração, ela é, segundo as Escrituras, justamente um meio pelo qual nós podemos estar assim tendo comunhão com Deus, porque nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco. Isso gera intimidade, isso gera comunhão. E a gente pode observar, amados, que quando nós oramos ao Senhor, Deus vem ao nosso encontro. A palavra de Deus diz: é aquele que bate e a porta se abre. Então, qual é o fundamento da oração? A oração, em primeiro lugar, não é uma forma simplesmente de você pedir as coisas a Deus, mas entenda bem algo: a oração, ela é essencial para que você se aproxime mais de Deus, para que você tenha comunhão com Deus, para que você tenha intimidade com Deus. E então, amados, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. E o que se faz através da oração? A oração é uma oportunidade que nós temos de confessar, por exemplo. Além da comunhão com Deus, nós podemos confessar os nossos pecados. Dizer para Deus: Senhor, eu errei nisso aqui, me perdoe, me ajude a não fazer mais isso. Então, através da oração, é uma forma que você tem uma ferramenta poderosa para você confessar, para você se abrir com Deus, para você admitir os seus próprios erros para o Senhor e pedir a ajuda dEle para que você venha fazer diferente das próximas vezes. Então, louvado seja Deus. A oração também, amados, ela é um meio de você adorar, de você engrandecer, louvado seja Deus, de você exaltar o nome do Senhor, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. A oração é um meio também de quebrantamento, de você se quebrantar, de você se derramar na presença do Senhor, porque isso era a adoração também, irmãos, quebrantamento, louvado seja Deus, obediência. Tudo isso é reconhecer os seus próprios erros, e você pode fazer isso diante da oração. Então a oração, amados, ela é também adoração. Você pode adorar o Senhor quando você está orando, se quebrantando, parando para ouvir Deus falar com você, buscando a cada dia ouvir a sua voz e ter um coração desejoso de ser obediente a Deus a cada dia. Então, amados, louvado seja Deus. E oração também é uma forma de você interceder por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam.
Então, interceder para que Deus guarde, para que Deus livre, para que Deus converta essas pessoas, ou por algo que você quer interceder diante de Deus, algo que você não pode fazer, mas o Deus Todo-Poderoso pode fazer, você pode interceder. E Deus se alegra quando você intercede por alguém, porque quando alguém intercede por outro, amados, ora por outro, é porque você se importa. Você se importa com o estado, com a vida que aquela pessoa está vivendo, está passando. Então, amados, a oração é uma forma de você interceder também, uma ferramenta poderosa para você interceder por aqueles que necessitam. E por que devemos orar, amados? Existem várias formas, vários motivos que a gente deve orar, mas eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus diz lá em Samuel 12, 23, que a gente deve orar para não pecar contra Deus. A palavra de Deus diz, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, meu amado, nós não podemos esquecer nunca que o poder espiritual que necessitamos para vencer o pecado, ele vem de Deus. Então, nós devemos orar para não pecar contra Deus, porque a oração ela nos fortalece, louvado seja Deus, e faz com que a gente esteja mais fortalecido para vencer o pecado, para vencer as tentações da vida, louvado seja Deus. Então, só teremos a vitória se estivermos em comunhão com Deus através da oração, porque a oração ela te fortalece, ela te dá ânimo, ela te dá coragem para você enfrentar as tentações da vida, o pecado, e você vencê-lo, não com a sua força, mas com o poder de Deus. Porque quando você busca o Senhor, também em oração, porque não é somente oração, é palavra também, é obediência, mas quando você busca e usa a oração também, pode ter certeza, amados, que a oração, e junto com a palavra, a obediência, isso tudo é alimento para que a gente possa estar mais fortalecido para resistir ao pecado. Louvado seja Deus. Então, amados, nós devemos orar também para vencer as aflições da vida. Você vê que em Tiago diz, está alguém entre vós sofrendo? Tiago 5,13. Faça oração, esteja alguém alegre, cante louvores. Então, amados, nós devemos orar, porque a oração nos faz vencer as aflições da vida. Eu não sei o que você tem passado, seja no seu trabalho, seja no lar, seja no relacionamento, seja na família, seja algo que está te trazendo angústia, sofrimento. Eu não sei o que você tem vivido, mas o Senhor Todo-Poderoso conhece o teu coração, sabe o que você está vivendo. E Ele está dizendo para você nessa noite, olha, filho ou filha minha, a chave da vitória é a oração. Louvado seja Deus. Você vê, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está sofrendo, meu amado? Aqui a gente aprende duas coisas importantes. É orar quando você está aflito, angustiado, triste, mas orar também quando você está alegre. É importante isso, amados. Porque às vezes só oramos quando necessitamos de um refrigério do Senhor, de paz de Deus para as nossas vidas, para refrigério para a nossa alma. Amém, você pode orar e continue orando mesmo. Você tem que buscar refúgio no Senhor, porque a Bíblia diz, olhe para o monte de onde vem meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está certo, e você nas aflições buscar o Senhor, mas você deve buscar a Deus também na abundância, quando tudo está bem, quando você não está passando por sofrimentos terríveis ou por sofrimentos. Você deve ser grato ao Senhor, você deve cantar louvores, você deve orar ao Senhor, dizendo, Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigado pela tua provisão. Então, amados, para você vencer as aflições da vida e permanecer firme no Senhor, ore. E para você não se envaidecer, achar que pode viver sem Deus, sem ser autossuficiente, quando tudo estiver bem, também ore. Louvado seja Deus, porque o próprio Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
A Bíblia diz que antes de Paulo dizer esse versículo, ele diz: você está em dificuldade, mas você está em abundância. E em qualquer forma, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque tanto o sofrimento pode te afastar de Deus, como também a abundância na sua vida pode te afastar de Deus. Porque você pode começar a achar que pode viver sem Deus. E na verdade, amados, nem eu, nem você, nem ninguém pode viver sem Deus. Porque nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustenta. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso refrigério, Ele é a nossa força. Nós devemos a cada dia entender e compreender isso. A palavra de Deus também diz que a oração ela é importante, louvado seja Deus, porque é através dela que a gente tem soluções para inúmeras situações das nossas vidas. Por exemplo, a gente deve orar para tomar grandes decisões na vida. Você pode observar que Jesus ali, quando ele escolhe os 12 discípulos, lá em Lucas, a Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira para que pela manhã ele pudesse fazer as escolhas certas, escolher os discípulos, as pessoas que Deus queria que fosse escolhido. Aí você pode dizer, mas Jesus, ele é Deus, claro, ele é Deus. Mas como ser humano, ele era limitado, ele precisava buscar ao Pai constantemente para se fortalecer, para que a sua humanidade não fizesse ele perder a sua missão, para que a sua humanidade não fizesse ele pecar. Então você observa, amados, que Jesus ele viveu aqui, ele não pecou, mas pode observar claramente que ele vigiou inúmeras vezes, ele não deixou de buscar ter comunhão com Deus. No Getsemane, ele pediu aos discípulos para orassem 1 hora com ele, porque a sua alma estava angustiada. E ele venceu tudo isso através da oração. Como Deus, ele não precisava, mas como ser humano, ele precisou, para mostrar para mim e para você, que eu como ser humano, você como ser humano, precisamos também continuar dependendo do Pai, dependendo de Deus. Louvado seja Deus. Então, amados, a palavra de Deus diz, e também porque eu preciso orar, outras situações da vida que a gente precisa orar, para derrubar barreiras demoníacas, para trazer libertação nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. Louvado seja Deus. Então, amados, a gente precisa orar para que cadeias sejam quebradas, para a honra e glória do Senhor. Nós devemos orar também em outra situação. A Bíblia diz que Jesus ele chega para os discípulos e ficou triste. Ele ficou ali, ele disse para os discípulos, olha, ore ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. E aí a gente vê a importância da gente orar para que Deus venha levantar obreiros, porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. A Bíblia fala isso. Jesus diz, orai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Então a gente vê, irmãos, Deus ele pode fazer isso se a gente precisar orar, mas Ele quer que a gente pense como Ele pense, a gente sinta como Ele sinta, a gente ame como Ele ame. E para isso Ele quer que a gente ore, porque quando você ora, você está dizendo, eu me importo com isso, eu me importo com o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, amados, por que a gente deve orar? Louvado seja Deus, para tremendas mudanças. Você pode observar, irmãos, que muitas pessoas têm testemunhos lindos de mudanças, de transformação na vida de pessoas que foram libertas das drogas, da prostituição, pessoas que a sociedade olhava e dizia, esse não tem mais jeito, mas ali alguém orou, seja ela mesma, seja um pai, uma mãe. Louvado seja Deus, e a gente hoje pode contemplar através do testemunho de muitas vidas, mudanças tremendas, amados, para a glória do Senhor, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quantos pais às vezes têm orado pelos seus filhos, pais que às vezes nem aqui mais estão, mas as orações, as lágrimas Deus colheu,
E mesmo após a partida desse pai, dessa mãe, esse filho foi restaurado, essa filha foi liberta para a glória do Senhor. Isso é o poder da oração, meu amado. Louvado seja Deus. Nunca duvide que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nunca deixe de orar, persevere. Jesus fala isso. Ele conta a parábola da viúva ali. Louvado seja Deus, que era que persistia diante de um juiz que nem servia a Deus, nem temia a Deus. E de tanto ela insistir, a Bíblia diz que o juiz julgou a causa dela a favor dela. Então, amados, ore para que Deus faça tremendas mudanças na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Então, amados, nós precisamos orar. Louvado seja Deus. Então, que nessa noite a gente possa guardar essa palavra em nossos corações, a gente venha crer mais no poder da oração. Mas entenda bem, amados, a gente está crendo no poder da oração se a gente ora. Se a gente ora, e que a gente possa, através da oração, primeiro, valorizar, ver a importância que ela tem para as nossas vidas e começar a exercitar a oração. Porque, meu amado, eu creio que coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida. Louvado seja Deus. Comece a orar mais. Eu sei que você tem orado, eu sei que você tem buscado a presença de Deus, mas busque mais em oração, e você vai ver, meu amado, coisas extraordinárias Deus vai fazer na sua vida, a começar em você e depois através de você. Louvado seja Deus. Porque a oração, amados, ela traz benefícios para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, mas ela também traz respostas para aquilo que a gente coloca diante de Deus, para pessoas que a gente coloca de Deus, e que nessa noite Deus possa falar melhor a cada coração, e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a nossa casa, e que a gente nunca venha deixar de orar pelo nosso país, orar por essa situação, orar para que Deus nos guarde, orar para que Deus continue operando milagres. Louvado seja Deus. Então, amados, em nome de Jesus, creia cada dia no poder da oração, porque ela é poderosa. E lembre-se disso, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.